dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Propósitos. Eu acho assim, acredito que a maioria de nós, né? Pelo menos lá no interior do nosso ser, a gente tem sonhos, né? Que às vezes a gente acredita que podem ser realizados e podem não ser realizados, manifestados, vamos dizer assim. De repente, por exemplo, eu tenho um sonho de ir para a Lua. É um pouco difícil, né? Não é impossível, mas é um pouco difícil da gente conseguir manifestar. Mas dentro esses sonhos menores, vamos dizer assim, que são os sonhos que a gente elabora e que a gente se programa, né? Por exemplo, eu quero ir para o exterior, eu vou realmente começar a economizar, guardar um dinheirinho para mim fazer uma viagem para a Europa, uma viagem para a Ásia, sei lá, para onde for. Isso é um sonho que é possível, né? Muitas pessoas, isso é um pouco distante porque é muito difícil a pessoa ter condição, ela ganha, né? O ganho é limitado e de repente de ter realmente uma quantia significativa, né? Em dólar, em libra, em euro para fazer as viagens. Mas assim, eu entendo que o sonho ele move. O sonho, ele é um vetor de motivação. Porque a partir do momento que a gente deixar de sonhar, de almejar, de realmente buscar realizar, manifestar, é porque a gente desistiu, ou tá apático, ou depressivo, ou não acredita em nada. Sim, tem pessoas que falam, eu não tenho sonho de nada, eu tô vivendo a minha vida, tudo bem, né? De repente você entendeu que a sua vida é essa vida cotidiana e você não almeja, né? Mas eu acho muito difícil, de repente, alguém não ter um sonho, né? E não querer realizar algo que ainda não realizou, né? E que ainda está dentro do seu ideário, vamos dizer, né? Então, o sonho, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai dormir, que a gente sonha, tem aqueles sonhos maravilhosos, ou não, a gente tem pesadelo. Mas é uma realidade que a gente vive. Esse sonho, quando a gente está adormecido, é uma realidade, seja do inconsciente, né? Que quando vem, a gente tem sonhos ligados a arquétipos, ao inconsciente, que tá algumas coisas que estão sendo trabalhadas, né? Ou então sonhos que aparecem reais, que nos remetem a determinados lugares que a gente nunca foi. Eu até vou contar um sonho para vocês que foi muito louco. Depois a gente fala o sonho lúcido, né? Isso já tem mais ou menos 15 anos atrás. Mas eu tenho esse sonho em detalhes, né? E foi muito interessante, porque eu sonhei que eu estava fazendo uma viagem, mas que eu precisava sair de um determinado local, né? Até uma cidade interior de São Paulo, e que de lá eu ia encontrar pessoas para fazer uma viagem. E o interessante é que era uma viagem no submarino. Eu nunca vi submarino, entendeu? E nós éramos só mulheres. Então a tripulação era só mulheres. E aí eu realmente entrei no submarino, mas eu não conhecia nenhuma dessas pessoas, dessas mulheres. E a gente adentrou para o fundo do mar. E muito louco, porque quando eu cheguei no fundo do mar, a escotilha abriu, eu consegui respirar. Só que no fundo do mar, eu tinha uma outra visão. Eu cheguei no lugar que as águas, elas interpelavam, mas elas estavam ao meu redor. E eu tinha uma área, assim, disponível para que eu pudesse caminhar. E quando eu entrei, eu vi prédios lindos, todos espelhados, e muito interessante, porque junto com os prédios tinha, assim, palmeiras gigantes, águas como se fossem cachoeiras, então era o prédio e a natureza junto. E aquilo eu fiquei, assim, maravilhada. E eu estava só, as outras pessoas não estavam comigo. E eu sentia meus pés na areia. E aquilo eu fiquei, assim, extasiada, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Nisso eu percebi que eu já estava lá há algum tempo, eu retornei para o submarino, mas quando eu fui adentrar no submarino, eu adentrei para o lugar que eu saí, eu fui para tipo uma cabine, né, mais na parte superior.
E quando eu abri a escotilha, tinha umas mulheres vestidas com umas roupas bem colantes no corpo, né? Um macacão assim, tipo desses sintéticos, né? Meio prateado. E elas estavam com o cabelo preso e tipo de uma tiara, uma coisa na cabeça, com luvas, e estavam manipulando determinados tipos de maquinário, que eram maquinários leves, mas diferentes, que eu nunca vi. Nunca tinha visto. E aí eu fiquei assustada e elas mais ainda. Falou, como que você entrou aqui? Aqui é uma área reservada, você não pode entrar. E eu já tinha entrado, tava com o pé sujo de areia. Ela falou assim, espera aí. Aí ela pegou, trouxe um líquido efervescente e jogou no meu pé. Eu falei, pronto, queimou meu pé todo, fiquei queimado. Não, mas aí o pé não queimou. E ela trouxe uma sapatilha, falou, agora você coloca a sapatilha e vá adentro pro outro lado. E eu adentrei e realmente foi assim uma experiência fantástica, né? Então, como que é que a mente cria, determina? Eu nunca pensei, eu nunca tive esse sonho. Bom, tive o sonho realmente de fazer umas viagens, tal, né, em outras dimensões, mas eu nunca tinha imaginado uma coisa dessa. Então, você imagina como que a nossa mente, ela tem um escopo fantástico, né, de ideias e que a gente vive como real. E eu tenho isso nítido na minha mente, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que nós somos super criativos. Nós temos vamos dizer, um poder criativo imenso dentro de cada um de nós. E muitas das vezes a gente não acredita nisso, né? Nós ficamos assim, poxa, eu sou muito limitada, minha inteligência é limitada. Porque tem vezes que eu fico assim, meu Deus, eu tô lendo um livro, mas eu tô cansada, eu não consigo assimilar. A minha mente parece que não consegue assimilar, né? E aí eu fico um pouco irritada. Aí eu deixo um pouco de lado. Mas quando a gente dá essa pausa, entendeu? É importante para que a gente possa codificar, descodificar toda a informação, destrinchar e realmente enquadrar naquilo que a gente tem o conhecimento. O Dr. Lá Ribeiro falava isso. Ele falou assim, nós, por exemplo, retemos na nossa memória 60%, 70%. O resto a gente não consegue reter, porque é muita informação. Então, a gente tem que escolher a tipo de informação. O cérebro, ele faz isso, ele é seletivo. Ele escolhe aquele tipo de informação que é mais necessário, né, para o dia a dia. É lógico. E eu acredito que nós temos um DNA, né? Por exemplo, a gente tem um DNA que os próprios cientistas falam que o nosso DNA 70%, 80% é lixo. Eu não acredito nisso. Eu realmente acho que esse nosso, vamos dizer, porque é um arquivo genético, biogenético fantástico. Eu não acredito que a gente tem esse arquivo e a grande parte dele não é utilizada. Eu entendo que nós estamos entrando numa era que realmente a gente vai começar a poder internamente, com esse poder criativo que nós temos, conectado com essa mente, com a mente criativa superior, né? A gente pode realmente estar ativando. E nós temos aí, tinha um mestre meu que falava da era dos mutantes. E muita gente coloca os mutantes como seres exóticos, né? Diferente, meio animal, meio humano. Não, nós somos seres humanos que vamos estar passando por um processo de avanço tecnológico, biotecnológico. Um avanço que nós mesmos vamos começar a dar um start cada vez maior, no sentido da gente ter uma vida mais saudável, o corpo mais saudável, jovial, e realmente isso já está acontecendo. Tem muitas crianças que nascem e já têm ativado os DNA dela muito mais do que nós, né? Então, já tem aí, por exemplo, memórias, inteligência, já falam 2, 3 línguas, já logo em tenra idade, tocam instrumentos maravilhosos. Então, e isso a gente vai começar, eu acredito que independe da idade. Quando a gente começar a entender e se conectar com esse poder interno, né? E que a gente vai realmente trazer essa biotecnologia ao nosso benefício. Porque a gente traz isso muito externamente, mas nós precisamos fazer isso internamente. Então, realmente, hoje, por exemplo,
Eu tenho, por exemplo, comigo, que eu faço minha caminhada e minhas academias muito mais eficiente do que quando eu tinha aí 40, 30 anos, entendeu? E me sinto totalmente, a minha musculatura responde bem e tal. Então, isso não quer dizer que com o passar da idade, que você já passou por uma terceira idade, que é no meu caso, que eu não vou ser mais jovial. Por quê? Por quê? Porque se eu cuidar, se eu me alimentar, tiver uma alimentação saudável, me exercitar e mentalmente eu for ativa, né, e realmente estar trabalhando o meu mental, isso aí está se tornando cada vez mais comum. A gente vê aí fotos, vídeos de mulher de 60, 70, até 80 anos, joviais, fortes, com muita vitalidade, com uma juventude, beleza. Porque existe uma harmonia. Então, isso não é uma utopia, um sonho, assim, longínquo. A gente pode estar conquistando isso no dia a dia. E eu realmente vivencio isso, eu acredito nisso, porque eu vivencio, né? E, assim, a meditação, o exercício. Inclusive, eu vou estar lançando agora, no final de setembro, até o dia 30 de setembro, um curso sobre meditação ativada, que é justamente essa meditação que une, né, vamos dizer, os nossos exercícios mentais com exercícios físicos, trazendo uma conjunção no sentido da gente alavancar todo esse, vamos dizer, esse potencial que nós temos, tanto interno como externo. A saúde interna, a saúde externa. Então, eu vou estar disponibilizando também esse curso para quem quiser adquirir, vai estar nas plataformas, até das minhas redes sociais, do meu website, né, que é suzel.com.br, e para que a gente possa estar fazendo isso junto, tá ok? Agradeço, namastê!